Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês sobre um livrinho, um livreto, aliás, que eu li este mês, que é esse daqui, Virtus. É uma coleção de livretos e nesse daqui ele fala sobre os medos, os nossos medos. É do Padre Miguel Ângelo Fuentes, é da editora Verbo Encarnado e eu gostei muito. Esses livros aqui, eles caem bem quando você quer ler algo rápido, não muito denso, e dá para ler assim numa sentada. Eu vou deixar o link dele aqui para você comprar e ajudar o canal. Então, esse livro vai falar sobre os nossos medos. Quem aqui nunca teve medo de alguma coisa, medo sobre algo, alguma situação, enfim. Todos nós, né? E aqui ele vai separar o medo que é natural, que é o medo de autodefesa, o medo que é bom, tem o medo bom, e o medo que já chega a ser uma patologia, que já chega a ser até mesmo um pecado, né? E que a gente tem que procurar tratar e a gente tem que procurar as causas, a origem, investigar a raiz, né, desse medo, os motivos. Os medos, eles têm causas assim, pode ser de um trauma, acidentes, coisas que você aprendeu dos seus pais, do seu ambiente de família, catástrofes naturais que acontecem, traumas emocionais, humilhações, abandonos, enfim, várias dessas situações podem sim desencadear medos em você de ordem aí emocional ou até mesmo social. E aí ele fala que na atualidade se distingue muito o medo, a ansiedade e a fobia. Por medo se entende o temor de algo concreto, real ou imaginário, mas sempre identificável. Medo da morte, da enfermidade, do pecado, da solidão e do demônio. Enquanto que a ansiedade, ela é mais um temor difuso, indefinido, é uma coisa mais vaga. Que o medo, ele se produz por algo, a ansiedade por nada, muitas das vezes. Às vezes você está ansioso e você nem sabe o porquê. A ansiedade, ela é uma antessala do pânico, né? Então, muitas pessoas que sofrem de pânico, síndrome do pânico, elas têm antes uma ansiedade. Tanto Aristóteles quanto Santo Tomás classificam que existem apenas 4 tipos de temores, né? E os principais são a morte, as coisas repentinas, aquilo que não tem remédio e o temor mesmo. A morte é a principal realidade temida pelos homens, né? Quantas pessoas não têm medo da morte ou de perder o ente querido? Acho que a maioria das pessoas tem sim esse medo. Só os santos que realmente eles não temem a morte e a maioria até desejam morrer por Cristo e pelo reino e pelas almas. Mas não é a maioria das pessoas, né? Não é a maioria dos casos. E aí depois da morte também se teme morrer repentinamente, né? É uma das segundas causas aí do medo das pessoas, morrer repentinamente. A arma contra os nossos medos é você se preparar para os eventos sombrios, porque ele amortece os nossos medos e estar preparado tranquiliza até um certo ponto. A maioria dos homens se atormentam mais pelos males intermediáveis desta vida que pela incurável ruína do padecimento eterno. Para vocês verem, gente, a gravidade que é isso. As pessoas, elas perderam a hierarquia dos valores, né? Daquilo que realmente deve nos fazer tremer de medo, que é a nossa condenação eterna. Isso que deve fazer a gente tremer de medo, isso sim deve nos preocupar. Tem pessoas que elas têm medo, sei lá, de uma enfermidade. Claro que, em certa medida, todos nós, né, temos esses medos, né? Mas eles não podem nunca tomar uma proporção maior do que o medo de ficar longe de Deus eternamente, de viver afastado da sua presença no céu. E esse sim deve ser o nosso temor, que é o temor dos santos. Se você lê a vida dos santos, o que você mais vê é que eles preferiam morrer a ofender a Deus com seus pecados, a viverem longe de Deus. E ele fala, né, são muitos os que se assustam mais pela enfermidade sem remédio ou pelo anúncio da morte que pela possibilidade da condenação. E a gente viu muito isso, né, principalmente nessa pandemia, né, as pessoas sempre pensando muito nessa questão, né, de preservar essa vida. Claro que a gente tem que preservar e cuidar da nossa vida, da nossa saúde e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance,
mas elas não empenham esse esforço para a vida verdadeira, né? A vida eterna, a vida que não passa. Então você vê que isso daí está totalmente errado. Existe um desequilíbrio nessas prioridades, né? O quarto medo que Santo Tomás explica é o medo do medo. Isso é muito comum quem teve síndrome do pânico. O medo do medo de ter aquilo de novo, né? O medo de ter medo. E ele fala que talvez esse é um dos mais nocivos para a alma. E no terceiro capítulo ele vai falar sobre a causa dos nossos medos. E ele fala que todo medo é uma reação derivada do amor. Ninguém duvida, dizia Santo Agostinho, que não existe outra razão de temer do que perder o que amamos, quando o temos, ou de não alcançá-lo quando o esperamos. O amor é a paixão originária. Todas as demais se derivam dela como diversas reações do apetite sensível, segundo as circunstâncias em que se encontra em nosso amor. E ele fala aqui que só se teme se ama, e se teme na medida que se ama. Isso vale para todos os temores, tanto os bons quanto os ruins. Tememos ofender a Deus se amamos a Deus, e tememos perder a alma se amamos nossa alma. Mas se somos gananciosos, tememos quem pode impedir que nos enriqueçamos sem medida, e se amamos o poder, tememos aos possíveis rivais. Então, você vê que tem toda uma correlação. O amor e o medo são os opostos. Se você ama muito algo, o que você vai temer é o contrário, se aquilo acontecer. Então, se você ama muito dinheiro, se acontecer o contrário, de você perder e não tiver dinheiro, você vai morrer desse medo, você vai ficar com medo de perder o dinheiro. Se você ama muito o poder, você vai ver as pessoas como seus rivais, como seus inimigos, como seus concorrentes. Nossos medos, eles têm a capacidade de converter em realidade. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque se a gente teme muito alguma coisa, aquilo de alguma forma pode acontecer. Ele chama de medo antecipatório. A prática psicoterapêutica nos ensina que o medo antecipatório é uma desgraça e é capaz de atraí-lo de uma maneira ou de outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa coisa de você temer alguma coisa, ela pode ser atraída por esse seu temor. Porque a vida não nos dá seguranças absolutas, nem podemos pretendê-las. E o medo, ele também escraviza a pessoa. Ele pode levar a pessoa também até a loucura. Aqui ele fala, mas nem tudo são efeitos negativos. Porque, como já dizemos, nem todos os medos são ruins. Há bons medos, como eu disse no início, né, gente? Os medos naturais e proporcionados, que desencadeiam os mecanismos de defesa da nossa natureza. Então, esses, né, eles são bons. Existe aquele medo que é saudável, por exemplo, medo de você, sei lá, escalar uma montanha e, sei lá, cair. Você tem que ter um resguardo. Se a gente não tivesse o medo de pegar numa panela quente, a gente ia se queimar. Esses medos preservam a nossa vida. E aí é que tem a virtude da prudência, aí que entra a prudência, que é a mãe das virtudes. E tudo entra, ela que vai ali equilibrar o medo. Porque assim, o medo, né, a raiva e o ódio, eles não são coisas que a gente não tem que ter. É aí que entra a questão. Eles têm que ser equilibrados pela virtude da prudência. Porque a raiva, no momento certo, na ocasião certa, e às vezes com a pessoa certa, com uma situação correta, ele é justo, né? Às vezes você se indignar com uma injustiça, com uma violência, ele te instiga, né, a tomar uma ação. O ódio também pela maldade, que pode te impulsionar a fazer alguma coisa pelo próximo. O ódio pelos seus pecados. Mas é claro, tudo na medida certa. E ó, como eu estava dizendo, ele fala no capítulo 5 que há um medo prudente, regido pela prudência. Este é ordenado e devido, ou simplesmente racional. Nasce do amor natural e ordenado para os bens temporais, fundamentais à vida, à liberdade, à família, à pátria e Deus. Vocês já perceberam que tem muitas pessoas que educam com base no medo, né? Isso também, assim, é devastador que ele fala aqui. A pessoa fica, aquela criança, né, cresce um adulto totalmente retraído, tímido e com poucas habilidades, porque a mãe super protegeu e a pessoa ficou ali, né, sem desenvolver suas virtudes,
sem desenvolver suas capacidades e talentos, porque a mãe blindou e colocou numa bolha e não deixou, né, às vezes o filho brincar, pular, subir numa árvore, né, tudo medo de cair e tudo mais. Existem muitas mães assim. Isso daí não é bom. Ou também medo, tudo colocar medo, né? Tem gente que baseia assim, se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se você não cometer isso, vai acontecer aquilo. Quando a gente não trabalha os nossos medos, eles aumentam e geram novos medos até destruir a nossa personalidade. Um homem temeroso de tudo termina sendo uma pessoa ansiosa, dominada por fobias. Sua vida é controlada por seus medos, seus temores dirigem seus atos e explicam o que abandona e o que abraça, pois deixa de fazer aquilo que envergonha ou torna tímido e faz justamente o contrário. Cala-se quando deve falar, esconde seu carinho quando deveria demonstrar, esconde sua fé quando teria que dar testemunho público dela, age contra sua consciência quando é ameaçado e etc. A pessoa que não trabalha esses medos, ela vai ser uma pessoa covarde muitas das vezes e vai ter uma personalidade muito fraca. Ele fala uma coisa assim muito impressionante, que é muito típico do brasileiro, que é essa coisa de falar em destino, em desgraça, na sorte, ou má sorte, no azar. Esses jargões aí é fonte de inúmeros temores que escravizam a maioria das pessoas. Aí ele fala aqui que as pessoas que têm medo de morrer, elas devem ser capazes de reconhecer diante de Deus que elas têm medo de morrer, que elas têm medo, sei lá, de perder os seus bens, de perder quem ama, tem medo dos seus inimigos, do demônio, da dor, da enfermidade, da responsabilidade, de que os outros conheçam seus defeitos, seus limites, ou a verdade sobre elas. Quanto mais impreciso for o medo, mais se aproxima de um sentimento angustiante. Quanto mais determinado, mais simples será resolvê-lo. Então, enquanto você não especificar e falar qual é a raiz, por que eu tenho esse medo, de onde que ele vem, do que é, nomear, você tem que nomear. Começou desde o Éden, Adão dando nome às coisas, e isso é muito utilizado na psicoterapia, porque isso é curativo, tanto que a confissão é isso, né? Você dando nome para os seus atos, para as suas ações e ordenando as coisas na sua mente. E é curativo para a alma, para a vida, e isso se aplica também nessa questão do medo. E ele fala assim que a gente tem que pensar que argumentos que a gente tem para temer. Qual é a dimensão correta do que nos ameaça? Qual é a probabilidade de que isso aconteça? Eu já vi muitas pessoas dando dicas nesse sentido, que você tem que colocar no papel do pior cenário, daquilo que você mais teme, e coloca as soluções que você vai dar para aquilo. Pior coisa que pode acontecer, coloca aí no papel. Porque se você pensa, aquilo já, digamos que não te atemoriza mais. A gente pega de surpresa também. Ele fala que em alguns casos é importante você procurar ajuda terapêutica para você dessensibilizar o medo, com vários exercícios aí que existem na psicoterapia, dependendo do nível do seu medo. Santo Inácio ensinou a combater nossos medos, convidando a encarar com crueldade nossos afetos desordenados, dos quais o medo é um dos principais. E ele fala no livro dos exercícios espirituais. Nesse exercício, ele ensina que você peça aquilo que você teme. Só que ele fala que também isso aqui é preciso de uma coragem muito especial para você pedir aquilo que você teme que aconteça. Mas ele fala também que nada acontece se não for da vontade de Deus e não for para que você seja salvo. E também que isso vai diminuir muito o medo. E até mesmo pode desaparecer. E aí ele finaliza no último capítulo dizendo que o único temor que é legítimo para a tradição cristã é o santo temor. A gente tem que colocar os nossos medos como eles são, limitados ao corpo, e só são possíveis quando Deus permite. E para a gente superar essas coisas é só com a graça de Deus. Eu acho que esse livrinho aqui, embora seja curto, ele pode ajudar muito a esclarecer essas questões e também, quem sabe, amenizar os nossos medos, nos ajudar a perder os nossos medos. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Ajude aqui o canal comprando pelo meu link, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Um beijo e um abraço.